Oi galera do YouTube, como é que vocês estão? Eu sou o Maurício, para quem não me conhece, né? Sou mensageiro da fé, anuncio as boas novas, né? Os mistérios do reino de Deus que nos foi revelado por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Hoje é 17 de maio de 2022. Eu sou aqui de São Paulo, tá muito frio, né? Aqui em São Paulo na data do dia de hoje. Na verdade está começando o friozinho, né? Mas pois bem, o propósito desse canal é vos conduzir no caminho da vida, né? É, é vos anunciar o que o Senhor Jesus de fato nos anunciou, né? Para que venhamos ter entendimento e compreensão, para que não venhamos ser levados por qualquer vento que sopra do leste, do oeste, do sul, do norte. O Senhor Jesus nos conduz no caminho e no caminho da vida. E as pessoas, o Evangelho, o Senhor Jesus veio por nós, né? Por essa geração, por aquelas geração vindouras, né? Que há de vir. Se assim for da vontade de Deus, né? Ninguém também sabe quando que há de vir o Filho do Homem, né? Então, pois bem, vos é anunciado o Evangelho, né? Somos gerações, essas últimas gerações depois de Cristo são as privilegiadas, né? Porque somos depois de Cristo, somos da geração que os mistérios de Deus estão todos revelados. O único mistério de Deus que não está revelado é para as pessoas que não conhecem o Evangelho. Mas para quem conhece o Evangelho, já entendeu e compreendeu que a morte é o portal para a vida. Aquelas pessoas que estão em Cristo. Em Cristo eu morrer, em Cristo o meu corpo vai para o pó da terra, mas o meu espírito, a minha alma, o meu espírito, ele torna para Deus, ele faz uma viagem extradimensional, entra na dimensão espiritual, a qual é dado o nome o reino de Deus, os céus. E eu serei semelhante aos anjos. Então, e o que eu haverei de ser ou de fazer no reino de Deus, não entendemos nem compreendemos hoje. Mas o Evangelho nos traz essa convicção, essa certeza. O Evangelho nos traz a convicção e os nossos pensamentos é direcionado à vida e não à morte. As pessoas que não conhecem a Jesus, elas têm medo de morrer. Uma vez que eu conheço o Senhor Jesus Cristo, eu venço a morte em Cristo. Para mim, o dia da minha partida, o dia que o meu corpo vai parar, o dia que esse corpo qual eu habito, eu sou um espírito, você é o espírito, um espírito, habitamos o nosso corpo. Quando o nosso corpo parar, estiver velho ou parar por algum outro motivo, o nosso espírito ele sai do nosso corpo. E ele saindo do nosso corpo, se a nossa inclinação é Cristo, se vivermos em obediência ao Senhor Jesus e obedecermos a sua palavra, se aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, o que é aceitar o Senhor Jesus Cristo? É obedecer o Evangelho, é obedecer a instrução que nos conduz para o caminho da vida. Por que eu falo? Tem que obedecer os Evangelhos do Senhor Jesus. Porque você é novo, você não conhece. Se você conhecesse o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu já não falaria que tem que obedecer, porque isso é... Você, uma vez que entra na vereda do Senhor, vive em obediência à palavra de Deus, você recebe as virtudes de Deus e você entende quem que você é e quem que você haverá de ser
e você já passa a viver as virtudes de Deus e o poder de Deus aqui na terra. E é algo que satisfaz você, que lhe preenche. Então você se torna um ser humano poderoso em Deus. Você se torna um ser humano, a sua inclinação é para a vida. Você se torna um ser humano espiritual. A sua inclinação é para a vida. A primeira coisa que você faz é privar os seus pensamentos de coisas tolas e vãs. Porque você sabe o mal que faz se dá as coisas vãs. Dar-se-á a mente, tudo que entra na sua mente repercute na sua vida, no seu dia a dia. Na minha mente só entra o Evangelho do Senhor Jesus e nada mais. Nada mais. Só o Evangelho do Senhor Jesus. E uma vez que o Evangelho entra, manifestar-se-á. E há uma explosão de amor, de respeito, de gratidão, de integridade. O poder de Deus, ele se manifesta dentro do ser humano. Dentro do ser humano. Então vamos aprender com o Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar lendo o capítulo 11 do livro de Mateus. Mateus 11. Eu vou ler o versículo 1 em diante. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João Batista foi aquele que nasceu primeiro, se eu não me engano, foi 6 meses primeiro do que Jesus. E qual era o papel de João? O papel de João é o que eu estou fazendo aqui hoje, anunciando o Senhor Jesus. Vos é chegado o reino de Deus. Então João falava para as pessoas: vos é chegado o reino de Deus. E João ouvindo. Então João anunciou o Senhor Jesus. E depois ele foi preso, né? Ele foi preso porque os maiorais, entre aspas, daquela cidade mandaram prender, né? Os governadores ou o governador daquela cidade mandou prender a João Batista. Então, pois bem, João Batista estava no cárcere, estava preso. Ele estava preso. E ouvindo, aí João Batista ficou sabendo, né? O pessoal ia visitar ele. Na verdade, para vocês compreenderem, eu vou explicar, né? Porque João é discípulo, mas por que ele foi preso? Naquela época, Herodes era o governador da cidade. E Herodes tomou por mulher a ex-mulher do seu irmão. Aquela que foi mulher do seu irmão, Herodes tomou como mulher para si. E João Batista falou para Herodes que não lhe era lícito possuir a mulher do seu irmão. Então essa mulher ficou endemoniada, na verdade. Ficou no estado de ódio, de ira de João. Então ela não gostava de João Batista, mas Herodes temia a João. E então João, ele acabou sendo preso. E ele estando na cadeia, ele ficou sabendo, né, dos ocorridos que vinham acontecendo na cidade, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então João enviou alguns dos seus discípulos até Jesus e perguntou: é você aquele que havia de vir? Vamos lá. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide, e
ide e anunciai a João. Ou seja, João enviou os discípulos até Jesus e Jesus disse, o Senhor Jesus disse, ide e anunciai a João as coisas que ouves e verdes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que se não escandaliza em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que fostes ver no deserto, uma cana agitada pelo vento? Sim, ou seja, os sete. E partindo eles, ou seja, Jesus instruiu, os discípulos de João, vão e anunciem para João o que vocês vê e o que vocês têm ouvido. O que vocês vê e ouvem. Então eles foram e anunciaram a João, E Jesus começou a dizer às turbas a respeito de João, que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido, ou que se trajam ricamente. Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque a este de quem está escrito, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparar diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, na história da humanidade, quem são as pessoas que se destacam até os dias de hoje? O único livro que nos dá a entender a história da humanidade é a Bíblia, A Bíblia fala de Adão, fala de Abraão, fala de Moisés, de Josué, dentre outros muitos, Elias, Eliseus, Isaías, Jeremias, dentre outros, Os que são reconhecidos e que a fama permaneceu são aqueles que, de certa maneira, foram dados os nomes a eles de profetas. Você vê, não tem... ou senão os faraós, que faz parte da história. Faraós e profetas. Mas quem que são os maiores dentre a história do ser humano na Terra? Os maiores, claro que são os profetas, porque foram aqueles que fizeram serviço a Deus. Então, enquanto existir esse mundo, eles vão ser reconhecidos como homens de Deus, como profetas de Deus que anunciaram a palavra de Deus. Mas João, que já foi agora, de uns dias atrás, há 2000 anos atrás, João, ele veio exclusivamente, ele nasceu exclusivamente para anunciar o Cristo. Vos é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, vos é anunciado o reino de Deus, o Cristo de Deus. O reino de Deus não é um lugar,
O reino de Deus não é um reino que desce do céu, em forma de uma cidade ou de um país. O reino de Deus não é um universo. O reino de Deus é a palavra, é a instrução. Nos é chegado o reino de Deus, é a revelação, a instrução. O reino de Deus se forma dentro de nós, por intermédio da instrução do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aí termos o entendimento é aberto pela palavra e nos é revelado os mistérios do reino de Deus. Aí entramos em uma dimensão espiritual e nossos olhos veem e compreendem os mistérios de Deus por intermédio do Espírito de Deus. Você só pode compreender e entender as coisas por intermédio do Espírito de Deus, as coisas de Deus. Então, os profetas se destacam, de muitos milhares de anos atrás. E João Batista foi o homem que veio a anunciar o Senhor Jesus, Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, mas eu só vos batizo com água. João batizava com água, o Senhor Jesus batizava com o Espírito Santo. A palavra do Senhor Jesus é Espírito e vida. Espírito e vida. A palavra ela cresce em mim, me dando vida, produz vida, os evangelhos do Senhor Jesus. Então, uma vez que o evangelho entra em mim, meus olhos se abrem, porque me dá a compreensão da vida. O Espírito Santo cresce em mim, o Espírito Santo de Deus me toma o meu espírito. O Espírito Santo de Deus toma o meu espírito e nasce um novo homem em mim, em você. Em mim já nasceu, um novo homem. Cabe a você tomar a decisão de obedecer o Evangelho do Senhor Jesus e entenderás essas coisas. É uma decisão que você toma. Eu aceito o Senhor Jesus. Aí você obedece o Evangelho. Não, eu vou caminhar conforme o Senhor Jesus caminhou. E João Batista, o Senhor Jesus falou, dentre nascido de mulher, não tem nenhum que seja maior do que João. Mas no reino de Deus, no reino dos céus, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Para você ver como que é diferente, as coisas do reino de Deus, Não, nem Salomão foi maior do que João Batista. O que nos faz maior não é as riquezas, não é os bens, Salomão foi um homem que ele amontoava ouro. Não tem aquelas caçambas de areia? Não sei se você já passou, próximo a uma obra, uma construção de uma casa. Aí vem um caminhão de areia e despeja, fica aquele montão de areia, Muitas vezes eles despejam nas calçadas das ruas. Salomão, ele tinha aqueles montões de ouro como se fossem montões de terra, de areia. Então ele foi o homem mais rico do mundo, nunca houve nem haverá, em questão financeira. Mas na questão espiritual, que é o propósito desse canal, anunciar o que é espírito, a inclinação do espírito conduz para a vida. A inclinação da carne é os bens e conduz para a morte. Então, João Batista, o que importa é o seu lado espiritual, que é o que vai lhe conduzir para a vida. A inclinação da carne é aquela pessoa que faz dos seus bens a prioridade da sua vida. Isso aí vai lhe conduzir para a morte. Você vai viver, sua riqueza vai ser seus bens. Logo seus bens vão crescendo, A tendência de quem tem bem
é ter mais bem. Mas se vai vir na velhice e você logo morre, e sua prioridade foi seus bens. Então essa é a inclinação da carne. A inclinação do espírito é o que conduz para a vida. Não é que você não vai ter bens, mas a sua prioridade é a vida, é entender e compreender a vida, o sentido da vida, e só em Cristo está o sentido da vida. Então, o sentido da vida é a inclinação do espírito, é você ter conhecimento espiritual. E João, ele teve o conhecimento espiritual ao ponto de ser o último profeta antes de Cristo, porque ele veio primeiro do que Cristo, que anunciou Cristo, e sendo o último antes de Cristo, se tornou maior do que o primeiro, porque o Senhor Jesus anunciou, e o Senhor Jesus está acima de tudo, porque Ele é Deus, tudo foi feito por Ele e para Ele. Então, se Ele anunciou, está anunciado, ninguém muda. Nascido de mulher não houve maior do que João Batista. Então, dentre os homens, espiritualmente, João Batista é o maior. Ele foi o mais poderoso, espiritualmente. Ele viveu como um anjo, né? O Senhor Jesus fala. Mas então veio um profeta, sim, vos digo eu, muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que adiante da tua face envio o meu anjo. Ou seja, envio o meu anjo. João Batista, ele era um homem, de certa maneira, tão diferente, ele veio especificamente para anunciar o Cristo de Deus. Ele veio como um anjo do céu. Vê só como é que é o fim das pessoas que são do reino de Deus. O João Batista foi preso e cortaram a cabeça dele. A mulher de Herodes não gostava de João, porque não era João Batista deixou bem claro. João Batista deixou bem claro que não era lícita o casamento de Herodes com a mulher. Então essa mulher, ela se irou-se e instruiu a sua filha no dia de festa, né? O governador deu uma festa e tinha pessoas importantes, né, na festa, sentado à mesa do governador, né, ou do rei, né, de Herodes, que governava a cidade naquela época. Então tinha amigos importantes, né? E a mulher de Herodes, né, que era ex-mulher do seu irmão, o rei fez uma proposta à filha da mulher dele, dizendo para ela: pedes o que quiser e te darei até a metade do meu reino. Aí ela foi lá, né, a menina, e perguntou à mãe dela: o que eu peço para ele? A mãe dela instruiu ela a pedir a cabeça de João Batista. E Herodes temia muito a João, porque ele sabia que João era profeta, né? Que João era um homem diferente. E as pessoas daquela sociedade naquela época creram que João Batista era um profeta, e todos iam se batizar com João. E João anunciou o Cristo. E as pessoas creram no Cristo também por intermédio de João Batista. Então, antes de João morrer, ele envia 2 discípulos, né? Aqueles discípulos que iam visitar ele na prisão, a perguntar se Jesus era o Cristo que havia de vir. Então, nos dá a entender que você quer saber quer saber como que funciona o reino de Deus em nós. O que o Senhor Jesus falou para os discípulos de João? Vede, vem, ouve e vê.
ouve com os teus ouvidos e vê com os teus olhos. Ouve e ver com os teus olhos. E de anunciar a João o que tem ouvido e o que tem visto. Os milagres acontecendo. Vos é anunciado o evangelho aos pobres. Então, no evangelho, no reino de Deus, você obedece ouvindo os evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Você vê as palavras, você lê, você ouve. E você passa a viver essas virtudes. Você torna-se inclinação para o seu espírito. E é lhe dado o entendimento. Então é uma decisão sua, né, de se dedicar a aprender os evangelhos do Senhor Jesus Cristo, o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. E verás a glória de Deus. Saberás como é que funciona o reino de Deus nas pessoas. Vos é anunciado o reino de Deus. O reino de Deus manifesta-se dentro de nós, no nosso entendimento, na nossa compreensão. É algo espiritual. Então vos é anunciado o reino de Deus. E olha o que o Senhor Jesus fala: dentre nascido de mulher, João Batista é o maior, mas no reino de Deus, o menor é maior do que ele. Em comparação daquilo que haveremos de ser, o maior aqui na terra foi João Batista. Espiritualmente falando, em compreensão, em entendimento, em fé, ele foi o homem mais próximo de Deus, foi o que mais agradou o coração de Deus. Foi o homem que mais se dedicou para Deus, foi João Batista. Nascido de mulher, né? O Senhor Jesus que afirmou, né? Nascido de mulher, João Batista é o maior. Mas em comparação de hierarquias na terra, os maiores na terra é menor do que o menor no reino de Deus. O menor no reino de Deus é maior do que João Batista, que foi um dos maiores. Então, quem vós será de ser no reino de Deus? O Senhor Jesus diz que haveremos de ser semelhante aos anjos. A inclinação do Espírito é para a vida e vos é anunciado o caminho que vós deveis seguir para alcançar a vida e para viver com uma consciência tranquila no seu dia a dia. A prioridade é a sua vida, é a sua integridade mental. A prioridade desse canal é vos anunciar o Evangelho para que você tenha compreensão que o sentido da vida não é você se dedicar de todo o seu coração a conquistas que são alcançadas nesse mundo, mas é você compreender, né? E você ter humildade e buscar conhecer ao Senhor Jesus, porque nele está tudo revelado. Nele você é inteligente, você é rico, você é um influenciador digital, você não precisa de ninguém, nem de dinheiro, mas você sabe que todas essas coisas vão passar, e quando chegar a sua velhice, né, tinha um homem que era muito rico, e ele já não tinha mais onde guardar, né, seus bens. Então o que ele pensou? Eu vou derrubar os meus depósitos e vou reconstruir depósitos maiores. Então ele derrubou seus depósitos, onde ele depositava seus bens, né?
onde ele depositava a sua matéria-prima, que ia lhe produzir bens, e construiu outros maiores. Como é que Jesus trata essa pessoa que fez isso? Louco! Logo passará teu tempo aqui na terra. Logo tu envelhecerás. E quando pedires a tua alma, a quem que tu tem oferecido a tua alma? Em quem que tu tem confiado? Nos bens, nas riquezas que tu tem juntado? Porventura, as riquezas materiais, tu entregaste tua alma às riquezas deste mundo? Ou tu tem aprendido em Cristo a inclinação do Espírito e tua alma está recomendada ao Senhor no céu? Aí se tornais um homem vivo, um homem que já não morre, que já não padece. Em Cristo não morremos mais. Em Cristo entramos na vereda da vida e da vida eterna. Reinaremos de eternidade a eternidade. Vos é anunciado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Não se esqueça, se inscreva nesse canal. Como você pode ver, esse ministério não só se manifesta em palavras, mas as palavras que você tem ouvido, elas têm poder. Você ficou até o final desse vídeo, porque essas palavras, elas têm poder. São as virtudes de Deus que o Evangelho em nós manifesta as virtudes e o poder de Deus. Talvez você estava doente, você ouviu essas palavras e creu nessas palavras e é curado de maneira natural. O Evangelho tira toda a imundícia. E uma vez que damos lugar para o Evangelho entra em nós, entra na nossa consciência. Todas as imundícias saem para fora. Todas as doenças, todas as pragas, os espíritos ruins saem de dentro de nós. O Evangelho nos cura e nos purifica para a vida. Um grande abraço. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.